Segundo bloco, começando o mês de abril, é conscientização, mês de conscientização ao autismo. E agora eu trago a psicóloga Cristiana Laterça para bater um papo muito bacana conosco e eu tenho certeza que você de casa vai gostar bastante. Depois da vinheta tem saúde mental. Matéria de saúde entrando no ar. Por coincidência ou não, foi muito engraçado o que aconteceu. Todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, mas geralmente eu posto nas minhas redes sociais que eu gravo aqui no Boulevard, no meu estúdio, às terças-feiras. E na terça passada foi o dia oficial de conscientização ao autismo. E o abril é azul. E aqui ao meu lado bater um papo comigo, essa expert maravilhosa, minha amiga querida e super profissional, Cristiana Laterça. Bem, que coincidência, né? O programa foi ao ar essa semana. De azul. Você tá vindo de azul. O programa foi ao ar semana passada, mas essa semana a gente tá abordando o assunto que o abril continua azul. Vai, o abril, o mês inteiro, ele é, né, como que eu vou te dizer, dedicado à conscientização do autismo. E por que a gente fala conscientização, né? As pessoas sempre me perguntam muito essa coisa, mas conscientizar é conscientizar. Porque há muito preconceito ainda em relação à palavra autismo, né? Às crianças com autismo. Então a gente precisa trazer informação para que as pessoas entendam, né, o que essas crianças têm na verdade. Porque a gente ouve falar tanta coisa... É que a pessoa escuta tanta informação que a cabeça chega a ficar meio tonta, né não, Cristiano? Não é só tonta, né, Fábio? Na verdade, você começa a ouvir muita coisa e muita coisa que não condiz com a patologia em si. As famosas fake news. Mais ou menos. Eu nem falo que são só fake news, né? Você tá numa roda de amigos e a pessoa logo aponta pro filho de fulano, olha, fulano descobriu que o filho é autista. Parece que a criança... Tem uma doença... Não, tá fadada a morrer. É verdade, né? É verdade. Tá fadada assim, meu Deus, é letal aquilo ali, ela não vai ter jeito. Você falou tudo, que é um lance que é contagioso. Contagioso, meu Deus, o que vai fazer com essa criança? Enquanto a criança tem um problema, né, do neurodesenvolvimento, né, na verdade, ela tem um problema no desenvolvimento infantil dela, mas que com o tratamento ela tem uma melhora na qualidade de vida. Mas o autista, ele nasce com a patologia? O que acontece? As pesquisas dizem que sim, né? A gente já começa a ter os primeiros sintomas aos 6 meses de idade, enquanto as crianças com 6 meses estão seguindo, né, os pais, ouvem a voz dos pais ou da mãe, principalmente da mãe, né? Começam a responder aqueles estímulos, aquilo tudo. A criança com autismo, ela não responde. Então os pais já veem, né? Eu quando recebo no consultório, eu faço avaliação de autismo, né? Gosto muito. E aí, quando as crianças chegam no consultório, é muito interessante que quando eu volto, né, a história da criança, como foi o nascimento, como foi o desenvolvimento dessa criança, os pais sempre falam uma coisa pra mim: foi uma criança muito quietinha. É isso que eu ia falar pra você. Ela ficava no berço. Como que os pais, como que a família, de modo geral, pode reconhecer que aquela criança seja autista? São sintomas atípicos. O desenvolvimento infantil, ele é muito... São mais introspectivos. Introspectivos. Né? Mas enquanto bebê você não tem como observar. Porque não tem como demonstrar tanto. Não. Verdade. Então o que acontece? Desenvolvimento infantil, ele é muito metódicozinho. Seu filho pode ter um mês a mais, um mês a menos. Sim. Ele pode antecipar ou retardar. Até porque cada organismo responde de uma forma. O que eu ouço lá é que as crianças eram muito quietas. Elas ficavam muito quietinhas no berço, quando eram postas ali, e os pais gostavam muito daquilo, porque elas não davam trabalho. Dá trabalho, né? Ou então tinham um choro compulsivo, por nada. E quando estavam em lugares mais tranquilos, essas crianças ficavam mais quietas. São coisas que vão de extremo a extremo, extremo a extremo. E aí o que eles me falam? Que eles começaram a perceber os sintomas, na verdade, depois dos 2 anos. Por que depois dos 2 anos? Porque com 1 ano e 8 meses... A criança começa a expressar mais as coisas, os sentimentos. Isso. E eles começam a perder um pouco daquilo que é tido como quase que diagnóstico assim, primordial para o autismo, que é a dificuldade de linguagem, na fala. Então, assim, tem pais que olham para mim e falam assim, mas ela falava mamãe, ela falava papai, chegou com 2 anos, ela parou de falar tudo. E eu pergunto, mas como que ela falava mamãe? Como que ela falava papai? Ela esboçou outras palavras? Não, ela não esboçava outras palavras.
E essa criança vai até, se os pais não procurarem ajuda, quase 3 anos sem falar. Então ela meio que fica estagnada naquela situação. Isso. Então, assim, os pais hoje têm procurado ajuda mais tardar aí 1 ano e 8 meses, 2 anos. Bem tarde. Ainda não, porque com 6 meses é muito difícil. Você falou, o bebê é mais complicado de ser diagnosticado. Quem vai direcionar, na verdade, nesse início é o pediatra. Ele que vai ter que ver. E muitas das vezes o pediatra está achando que aquele comportamento, como os pais estão, né, informando, é normal. Geralmente você atende casos de crianças um pouco mais novas ou crianças mais a partir da adolescência? Então, depende muito. Eu atendo os mais novinhos, tem diagnósticos tardios, né, que já chegam com quadros lá na frente que a gente está falando, bem avançado, né, de pensamentos disfuncionais, crianças com autismo leve, tá, Fábio? Existem fases? Graus. Graus. Tem o leve, okay, moderado e severo. Agora, com o DSM-5, a Organização Mundial de Saúde juntou todos os subtipos que tinham, né, no DSM-4 e juntaram no TIA, transtorno do espectro autista. Então, hoje, quem for diagnosticado com transtorno de espectro autista pode estar dentro dos graus, leve, moderado e o severo. Nossa. O severo é quando há um atraso na linguagem, atraso não, gente, vamos falar a verdade. Há uma dificuldade na linguagem, dificuldade ou perda intelectual severa, quando a criança há um retardo no desenvolvimento dela. Então, a criança não corresponde à idade que ela tem. Então, atrasa um desenvolvimento total. É mais comum em mulheres ou homens? Então, o azul, para quem não sabe, um dos motivos é porque a proporção é de 8 meninos para cada uma menina. Então, tem uma questão de gênero tudo ligado. A ver com o que eu perguntei. Tem uma questão de gênero ligado ao autismo. Então, há muito mais meninos do que meninas, né, nesse padrão. Então, o que a gente precisa entender? Mas as meninas não têm? Tem. Muito mais difícil o diagnóstico. Que loucura. Olha só, Cris, eu recebi umas informações aqui que o autismo hoje em dia atinge mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Esse número aumentou expressivamente desde 2018. Procede? Procede. Antigamente era de 68 para cada uma criança, então 68 crianças que nasciam, uma era autista. Esse ano a gente já está com dados de que cada 40 crianças que nascem, uma é autista. Que loucura! É um número muito grande. Expressivo demais. E a gente está assim, eu estudo, faço alguns cursos pelo CBI, que é uma escola que tem nos Estados Unidos, com Gustavo Teixeira, que é um psiquiatra bambambam que está lá dando cursos, e ele faz essas pesquisas assim, direto, e a todo momento ele está buscando o porquê desse número está aumentando. Essa crescente, né? Essa crescente, porque nem a gente entende. É bem expressiva. Mas se a gente for analisar, a gente sempre teve aquele amigo que era estranho na escola. Tinha comportamentos estranhos na escola. Você passou aqui, você falou isso agora vem uns 300 na minha cabeça. Então, a gente sempre teve alguns perfis, né, gente, de pessoas que a gente não sabia o que tinham. Então, a gente apenas achava que eram estranhos. Até, às vezes até fala assim, fulano tá meio depressivo, não é? A maioria. Não é então, quando isso? você me perguntou, vai mais crianças ou adolescentes? Eu tenho alguns casos de diagnóstico tardio, que aí o que aconteceu? O menino era tratado muito introvertido, comportamentos, né, diferentes na escola, não mantinha contato com os amigos. Não tinha aquela relação, né? Nenhuma. Mas ele também não tinha padrão diagnóstico. Padrão diagnóstico é dificuldade na linguagem, dificuldade de socialização, dificuldade em se manter em lugares com muita gente. Ele não tinha a questão dos tiques. O autista tem muitos tiques. Como seriam esses tiques? Alguns eles batem as mãos, outros piscam, tem uns que mexem o pescoço. Eu vejo mais mexer os membros, né? O pescoço. Depende muito, é muito dele. E ele emite sons. Alguns emitem sons. Sim, sim. Até por uma forma de defesa para eles, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Ele não estava muito dentro do padrão. Até se mostrar um pouco, te chamar a atenção para saber que tá com problema, não é isso? Ele não faz por querer, é algo involuntário. É mesmo? É dele, que loucura, é padrão. Gente. A gente começa a invadir a cabeça dessas pessoas, começa a saber como é difícil lidar. É difícil lidar e tem um outro problema que é muito mais sério, é difícil aceitar.
Só que eles conseguem ter vida normal, é isso que a gente tenta passar. O grau leve é um grau em que ele tem vida normal, ele faz faculdade, ele vai trabalhar, ele vai ter as privações dele, ele vai ter as limitações dele. O como eu universo tenho dele, a como minha eu tenho. limitação, você tem a sua, ele vai ter limitações. Então, o que acontece? Se a gente também entende que essas pessoas, elas, como vai ser a vida dessas pessoas? Mal. O moderado, ele tem mais prejuízo social, né? E o severo, ele tem um prejuízo quase que total, porque engloba todas as áreas da vida dele. Claro. Então, assim, o grau leve, que é o que mais tem, né? O que mais se tem, é o mais comum, a gente consegue fazer com que o indivíduo tenha uma vida normal, né? Eu tenho adolescente já indo para prestar o vestibular. Porque o que acontece com esse grau leve também? Tem outro porém. Ou eles são muito inteligentes, passando da média, ou eles ficam aquém. Entendi. Então, assim... São os extremos, né, que a gente falou no início. Só que eu tenho crianças lá no extremo do além mesmo. Que loucura. Né? Crianças super inteligentes, crianças que falam mais de uma língua. São os metagênios. São, que não são normais. São os metagênios. Normais, tá, gente? Eles são normais, assim, pra gente que a gente... Mas a inteligência é acima do normal. Acima do normal, não é igual a mim. Então eu tenho que falar que ele não é normal. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O autista, ele é cuidado por uma equipe multidisciplinar. Isso. Aonde o psicólogo entra aí? Acho que é de suma importância o trabalho do psicólogo. Isso. O que acontece? Nós trabalhamos junto com fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, tem um psiquiatra quando necessário. Essas crianças nem sempre são medicadas, tá? Às vezes é na fase mais agressiva, não? Só que no grau leve quase nenhuma delas é medicada. Então eu não tenho criança quase medicada, eu tenho um medicado que é no grau severo. Tá? Esse grau severo, por causa da agressividade, ele precisa de medicamento. Pra dar uma acalmada, né? Isso, os outros não. Então o que acontece? A gente trabalha todo mundo em conjunto, inclusive também com a escola, porque a escola tem que estar preparada para receber essa criança. Claro. Porque ela tem que incluir essa criança. O trabalho de inclusão, dentro de uma sala de aula, com alguém que esteja apto para lidar com essa criança, porque tem que ter um mediador. Se a criança às vezes vai precisar de uma ajuda, de um ajuste num momento de crise, porque elas têm crises. E repentinamente, né? Acontece algo para desencadear. A gente pode não perceber, mas aconteceu alguma coisa. Ele se manifesta por algum motivo. Por algum motivo. Então, assim, alguém chegou, por exemplo, ele não queria que colocasse a mão nele. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar porque aquilo trouxe uma irritabilidade muito grande e ele não sabe expressar de outra forma. Sim. Então, ele tem uma crise. Onde o psicólogo é inserido? Primeiro, a gente trabalha habilidades sociais. A gente ensina essa criança a lidar com o mundo, a lidar com o outro. Porque não adianta a gente deixar ela só numa redoma dentro da família. Não cresce, o crescimento não vai acontecer. Vai meio que estagnar o tratamento. Isso. E o que mais a gente trabalha? Tem alguns, né, algumas terapias que são indicadas. Tipo? Floor Time, o ABA, que pode também ser feito por outros profissionais. Tem alguns fonos, tem alguns terapeutas ocupacionais que também fazem. Até ajuda de animais também. Ecoterapia. A ecoterapia, exatamente. E agora, por último, saiu uma pesquisa que o quão a atividade física faz com que, quando a criança libera a endorfina, ela consiga levar uma sensação de prazer ao cérebro e aquilo faz com que ela relaxe. Então, hoje eu já estou indicando atividade física para todas as crianças. Maravilha, e é fácil acesso a todo mundo. Muito. Então, o psicólogo, na verdade, eu tenho uma mãe que fala que eu sou a cabeça de tudo. Me deu uma responsabilidade tremenda. E aí, assim, ela fala, você é a cabeça de tudo. Então, você vai à escola, eu quero que você fale com a fono, e eu falo com todo mundo. E todo mundo acaba fazendo aquilo. Eu imagino o seu WhatsApp como pipoca. Não, direto. Eu imagino. Direto. Mas, assim, eu que falo com a fono, a terapeuta ocupacional, às vezes, a mediadora da situação. Sou eu. Ela fala, Cristiana, porque eles confiam em você. Eu acho que tem que ter uma identidade também muito boa do paciente com o profissional. Tem uma outra mãe também que fala, não, quando o menino às vezes questiona, ela disse que esse dia ele chegou em casa e falou assim, psicóloga é muito boa. Aí a mãe começou a rir, me ligou porque ele não fala. Não fala? Assim, pra mim... Mas falou com a mãe. Falou com a mãe. Bacana. Feedback legal. Se despedir de mim, ele dá tchau. Falou. Entendeu? Não, nem assim não, tchau.
ele vai. Acabou. Você também entende o universo dele? Entendo. Eu, em momento algum, vou fazer com que ele faça algo que ele não quer. Uma dica que você daria para os pais que convivem, estão convivendo e que possivelmente, querendo ou não, um dia possa vir conviver? O que acontece? A gente acreditar o seguinte, hoje a gente tem que entender esse universo e fazer com que as pessoas entendam também que as crianças, elas têm limitações como qualquer outra, né? Os nossos filhos têm algumas limitações, essas crianças também têm. Então, é a gente respeitar o universo delas. Eles têm um mundinho deles, a gente fala que é um quebra-cabeças, né? Eles montam o quebra-cabeça deles, eles vivem ali. Mas a gente pode fazer com que eles também sejam inseridos em outros contextos. Foi o que eu falei, atividade física, uma ecoterapia, uma questão na escola dele apresentar alguma coisa. Esse menino mesmo começou a fazer teatro na escola. Pois é, são diversos tipos de atividade que pode fazer com que o cérebro criança, acelere e ele possa ter uma resposta mais bacana com o tratamento. Quando você até chegou a perguntar, né, a questão da inteligência, eu estava com um menininho, 4 anos. Falava russo, árabe, inglês. Russo, árabe, inglês, poliglota, né? Sozinho. Autodidata? Através do Google. Autodidata. Que e aí, às vezes ele chegava falando comigo, eu morria de rir, falava pra ele, olha, tia Cris não entende essas coisas, você continua. E ele de vez em quando o inglês tá arranhado. Nossa, mãe. E assim, esse outro fala um inglês fluente. Meu Deus do céu. Essazinha de 3 anos, tomou de 3 anos, que veio agora. E aí a mãe tinha podado um pouco o inglês pra ela falar o português perfeito, porque ela tá falando mais o inglês. E assim, essa semana ela chegou, botou uma musiquinha lá de um videozinho que ela gosta de assistir, o inglês perfeito, ela cantando. Hi, how are you? Fine, thanks and you? Fine too, welcome. Ok, tá. Entendeu? Então, nossa, assim... é loucura, pra gente entender. É muito complicado, mas eu acho que é bom de ter tudo, sempre acompanhamento de um profissional. E principalmente, viu uma coisa, né, que não tá indo legal, que você tá vendo que tá destoando estranha, um pouco, né, das outras crianças, procura um profissional. Eu acho que o diagnóstico precoce, além de fazer com que essa criança tenha uma qualidade de vida, faz com que essa criança progrida muito. E tem cura? Não. Tem tratamento, gente. A cura do autismo, a gente fala que é o amor. Assim como a cura a síndrome de Down, não tem cura, mas tem amor. Tem amor. Eu acho que todas as síndromes hoje, se a gente for analisar, tem amor. As pessoas me perguntam muito quais as causas, Cristiano. É uma causa, né? A gente tem 30% de causa genética. Provavelmente não tem nada ainda assim que fale assim, isso causa autismo. Mas gravidez tardia, né? Mulheres falam muito dos óvulos mais velhos. Alimentação também? O que acontece? Comprovou-se agora que tem uma tal de uma alimentação funcional. Isso eu estou estudando ainda. Eu vou estar aqui para falar isso não. Então, e aí o que acontece? Quem me trouxe até foi essa menina que chegou agora para mim. Ela não é aqui de Campos, estava morando fora do Brasil, foi morar em um grande centro. Os avanços estão cada vez mais. E assim, aqui a gente está muito atrás ainda aqui. Porque ela foi morar aqui no Brasil, num grande centro, mas veio para Campos para o pai trabalhar. Quando chegou, a mãe veio com muita informação para mim. Eu falei, calma um pouquinho. Algumas coisas eu sei, outras calma aí que eu vou... Deixa eu estudar um bocadinho. Deixa eu ver. E a mãe falou que ela teve, assim, um progresso muito grande comigo, que até, assim, ela estava num grande centro, numa clínica muito grande, mas que a menina não fazia ainda coisa que ela está fazendo comigo. Então tem essa alimentação funcional, que se retira o glúten, se retira a lactose. Acho que é o glúten e a lactose só dessa criança. E ela fica à base de uma alimentação sem glúten, sem lactose. Uma coisa e ela mais regrada. disse que as crises diminuem muito. A irritabilidade dessa criança abaixa muito. Muito bom. Então, assim, tem uma questão de pesquisa muito grande. Eu me inscrevi agora em um outro curso para poder estar me aprofundando nisso. A gente vai voltar a falar disso. Até para poder entender. Claro. Mas, assim, é um universo que eu acho que a gente tem que expandir, a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender que é algo que há melhora, né? Tem crianças que eu pego sem falar nada, Fábio, eles começam a falar na terapia. É abrir a mente, dar amor. Principalmente amor, eu acho que é aceitação, falta isso pro ser humano, né? A fase, né, eu estava conversando com Patrícia, né, até antes da gente começar a falar, ela falando do luto que esses pais vivem. É um luto, gente, eu quero que as pessoas entendam por quê. Quando a gente engravida, a gente espera e a gente idealiza uma criança saudável. Perfeita. A gente nem fala tão perfeita, mas muito saudável. Vem de saúde, principalmente. Saudável.
E quando a gente, né, descobre que a criança Tem alguma patologia. tem alguma patologia que é pro resto da vida, que não tem cura, é como se jogassem um balde de água fria na gente e a gente, assim, desfalecesse mesmo. E a gente pergunta, o que eu vou fazer agora? Eu tô com uma mãe com um menino também em processo de avaliação, pra você ver, são muitos autistas mesmo, que a gente descobriu agora. E aí ela virou e falou assim pra mim, Cristiana, eu vou dar conta chorando. Aí eu falei, você deu conta até aqui, por que você não daria? Muito bom, Cristiano, muito bom. Então, assim, essa questão do luto também é entender que seu filho tem um problema, mas que não é um problema que ele tá fadado a morrer daqui a 2 meses. Não, pode-se aprender a conviver com ele e pode curar. E pode Curar, não, amenizar, né, os desculpa. sintomas e fazer com que essa criança tenha uma vida Normal. tranquila, entendeu? Muito bom. Olha, o papo rende, se puder a gente ficar com o programa inteiro falando, mas nós vamos abordar outras matérias que tragam à tona a saúde mental, que é de extrema importância para que a gente viva melhor hoje em dia. Claro, eu falo para todo mundo que o mal do século é a saúde mental, né? A gente passou por tantos transtornos aí agora, tantos assassinatos, tantas crianças, que eu falo criança, que adolescente para mim ainda tá nessa Claro. fase, né? De mudança. Muita coisa ruim acontecendo. Tanta coisa ruim acontecendo. Eu acho que não só no mundo, até aqui na nossa cidade, eu acho que as pessoas estão precisando muito de orientação emocional. Isso a elas- gente faz o nosso papel de transmitir através da Pelo TV. menos levar informação. Então, assim, procurem profissionais. Eu acho que a gente tem profissionais qualificados, não só o psicólogo, o psiquiatra. Eu acho que a gente está precisando dar uma controlada na nossa cabeça. É ela Que comanda tudo. que comanda tudo. Não é o coração, é Não. a cabeça. O coração ajuda muito. Obrigada Meu amor. mais uma vez. Sempre, o lugar aqui, a cadeira é sua. Tá bom, meu amor? Obrigada. Um beijo grande. Saúde mental com essa fera aqui comigo. Hoje é dia da minha coluna no jornal Terceira Via. Nessa semana você pode conferir aqui no site, online, gratuitamente, todo o conteúdo do jornal, os meus colegas de trabalho e ainda ler o tabloide Via Kids, um caderno voltado ao público infantil com Tia G e Tia Pati. Então vocês vão gostar demais. E hoje a minha coluna lá cheia de novidades, preparando semana que vem. Fazemos um lançamento bombástico para vocês com o meu site novo. É isso mesmo, pessoal. Eu agora estou com um site novinho. O antigo que você conhecia, ele ganhou um BR. Agora é fabioabude.com.br. Ele vai estrear semana que vem e eu vou trazer o responsável pela criação, pelo design gráfico dele e mostrar como vocês vão futucar o meu mais novo filho, que vai ter a versão PC e versão mobile. Você vai poder acessar através dele todas as redes sociais dos meus parceiros. Vai poder assistir o meu programa nele, ter acesso ao meu Instagram, que está aqui na tela, Fábio Abude Oficial, meu YouTube, meu Facebook, todas as redes sociais, e meu e-mail, né, que é o Fale Direto, que é o Fale Comigo, Fale Conosco. Você vai apertar lá, o e-mail vai chegar até mim direto pelo meu telefone ou meu tablet, ok? Agora nós somos fabioabude.com.br. Próximo bloco, eu tô de volta.